Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Estamos então começando, mais um Quarta Missionária nesta quarta-feira, hoje, dia 4 de janeiro de 2023. Como vocês sabem, toda quarta-feira nós temos aqui sempre um bate-papo com um dos nossos missionários aí da Junta de Missões Nacionais, esses missionários que estão espalhados aí em algum lugar deste Brasilzão, que é o caso da nossa querida irmã missionária, a Rubenita Torres do Nascimento, que já está aqui com a gente. Ela que é da primeira lá em Jandira, São Paulo, eu acho, né? E deixa eu ver o que mais aqui que me mandaram da minha amiga Jandira. Hoje ela está atuando em capelania hospitalar, capelania hospital e intercessão, não é isso? Isso em Carapicuíba e São Mateus. Bom, mais detalhes a gente vai saber então conversando com a nossa querida missionária Rubenita Torres do Nascimento, que está aqui com a gente, já plugada aqui na rede. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia. Agora sim. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. A senhora está hoje, qual a cidade que a senhora reside hoje? A senhora é lá de Jandira, não é isso? Pode falar. Eu resido aqui em Jandira. Ok. É que eu não conheço essa região. Isso tudo é São Paulo, né? É São Paulo, é a região oeste de São Paulo. Que, na verdade, fica na Grande São Paulo, não é na capital. Ok. Então, aí Jandira, Carapicuíba, São Mateus, é tudo pertinho? Carapicuíba, sim, São Mateus é bem longinho. É porque Bem São Mateus longinho? fica na zona leste. Sim, muito bem. Mas a senhora atua nessas duas cidades, então, além de Jandira? Como é que é isso? Olha, eu sou membro da PIB de Jandira, que eu moro aqui pertinho, da PIB de Jandira, e foi uma das igrejas que me apoiou no início do meu ministério. Na verdade, eu sou natural do sul do Piauí, e moro aqui em São Paulo, e há 12 anos eu estou na Junta de Missões Nacionais, e a Junta me mandou para aqui, para a cidade de Jandira. Então, eu permaneço aqui em Jandira, embora tenha mudado de ministério, mas permaneço aqui em Jandira. Muito bem. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é a que eu normalmente eu faço para todos os missionários aqui, como a primeira pergunta, como é que a senhora começou como missionária? Como é que foi esse chamado aí, Isso tem quanto tempo, Onde foi? Como é que a senhora começou? Conta para a gente aí. Bom, pastor, eu acho que para começar eu vou ter que começar do comecinho, na minha conversão. Sim, com Eu, certeza. eu nasci num lar cristão, Uhum. e num local onde não tem, até hoje não tem nada ainda, não tem nem energia elétrica, não tem. E Sério? ali a gente tinha, todos os domingos a gente se reunia na casa do meu avô, e tinha escola dominical, e era um tempo muito precioso. Mas a minha conversão se deu quando eu tinha 12 anos, numa situação assim bem complicada, e ali eu tive um encontro com Cristo numa madrugada. Meu pai sofreu um acidente, e naquele momento eu fiz a minha primeira oração que eu lembro, Eu não vou contar os detalhes porque demora muito, mas Sim. naquela madrugada eu fiz uma oração assim: Deus, se tu não deixar meu pai morrer, eu quero te servir pelo resto da minha vida. E foi exatamente naquele momento que eu tomei essa decisão que também nasceu o desejo no meu coração de trabalhar em missões. Olha só. Mas a senhora já Mas, conhecia missões. eu já ouvia falar em missões, às vezes quando aparecia um missionário por lá, Então a gente já ouvia, porque a igreja mesmo ficava mais uns 35 quilômetros, mais ou menos, naquela época, mais ou menos uns 35 quilômetros distante da minha casa, tá? Então a gente não tinha uma igreja próxima. E aí, de vez em quando a gente via alguns missionários e eu achava aquilo muito bonito,
tá? Então, a minha conversão e chamado missionário foi tudo ao mesmo tempo, não foi assim algo muito específico. Sim. Mas aí eu lá nesse local onde não tinha nada, eu não sabia como fazer para trabalhar em missões. Como é que é o nome da cidade? Na verdade, não era cidade, a cidade mais próxima, que naquela época também não era cidade, é onde tem a primeira igreja batista em Avelino Lopes, tá? Essa é a cidade mais próxima. Sim. Hoje já é uma cidadezinha, por sinal, muito bonitinha, mas naquela época não existia. A cidade tem apenas 65 anos, 45 anos por aí, tá? Que é, que é, Mas, que era a cidade mais próxima que a senhora falava. A senhora fala que era de 30 e poucos quilômetros, 35, né? 32 quilômetros de lá da localidade onde a senhora estava. isso, a primeira igreja, onde tinha a igreja, ficava a essa distância de onde eu morava, Uhum. tá? Sim. E a gente ia lá de vez em quando, aí ia a cavalo, a pé, sabe? Então foi um tempo assim bem difícil, mas foi um tempo que Deus trabalhou muito na minha vida. E quando eu tinha 20 anos, eu passei a. Os meus pais mudaram para essa cidadezinha porque tinha escola, porque lá não tinha escola, não tinha nada. E aí a gente mudou todo mundo para lá. E nesse tempo tinha uma missionária da Junta de Missões Nacionais lá, dando aula na igreja. E eu, então, estudei lá nessa escola e, inclusive, até ajudei um pouco a professora, né? Uhum. E depois disso, então, depois de algum tempo, eu vim para São Paulo e o meu sonho de ser missionária permaneceu. Mas aí cheguei aqui, tive que ir trabalhar em serviço secular e não tive oportunidade de estar indo para missões. E aí, Sim. então, o tempo passou, mas o sonho não acabou. Sim. E quando eu me aposentei do meu trabalho secular, então aí eu disse, agora eu tenho tempo, então vou me dedicar integralmente ao trabalho de missões. Mas as coisas não são bem como a gente pensa e nem planeja, mas é Deus quem faz os planos. Aí nesse meio tempo eu tive um câncer e as coisas mudaram, e aí depois de 2 anos não, né? 5 anos que eu tive esse câncer, então eu consegui, mas eu nunca deixei de trabalhar no trabalho missionário. Me envolvi na igreja que eu era membro naquela época, que eu não era daqui. Naquela época eu morava no Jabaquara e eu me envolvi com todo o trabalho de missões na igreja. Eu era promotora e todos os projetos Jesus Transforma. Eu estava lá querendo me envolver cada dia mais com missões. E aí, Sim. depois que eu me aposentei, eu então me dediquei integralmente a missões. E em 2010 eu me apresentei para missões nacionais. Portanto, o ano passado fez 12 anos que eu estou em missões nacionais, Oh, tá? legal. E aí tem 12 anos, consequentemente, que eu moro aqui, em Jandira. Porque quando eu me apresentei para missões, foi para plantação de igreja, e o meu sonho era o Nordeste, era Piauí. Hum. Porém, por causa do problema do câncer, eu não podia ir para o Piauí por causa do tratamento que eu estava fazendo. Sim. E um detalhe importante é que eu sou missionária voluntária, viu, pastor? Olha só, legal. Eu sou missionária voluntária, não tenho nenhuma remuneração da junta, porque eu me apresentei para trabalhar como voluntária, Sim, tá? como é opção da senhora, né? Foi uma opção minha. Quando eu me apresentei, eu já falei que eu queria trabalhar como voluntária. Mas isso Sim, não impede de ter o meu tempo integral em missões, tá? sim, que legal. E o primeiro trabalho da senhora foi o quê? Qual foi o primeiro desafio como missionária quando a senhora entrou na junta de missões? Eu entrei no Ministério de Plantação de Igrejas, Sim, e a aí eu senhora vim para foi, isso. foi para onde? Eu vim para aqui, para Jandira, para Sim, trabalhar no Ministério de Plantação de Igreja. Eu vim sozinha, que eu não falei antes? isso, mas eu moro sozinha. E quando eu Sim. cheguei em Jandira, é uma cidadezinha pequena, Uhum. e o bairro que eu vim morar, um bairro bem pobre, carente, periferia, Uhum. tá? E aí eu comecei a andar para conhecer o bairro, conhecer o povo,
E aí, todo lugar que eu chegava só tinha criança, e eu tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar com criança. E aí eu conversei com Deus e falei, não, eu devo estar no lugar errado, né? Mas aí eu comecei a orar, conversei com o pastor da igreja, que foi a igreja que me recebeu aqui, essa primeira igreja batista de Jandira, né? E eu conversei com o pastor, ele falou assim, olha, não posso te falar nada, né? Mas aí eu continuei, eu cheguei aqui no começo de setembro, né, de 2010, Uhum. e aí eu comecei a orar e a conhecer o bairro. Quando foi, na verdade, o meu trabalho com as crianças começou em fevereiro. Só que nesse meio tempo eu já estava discipulando algumas pessoas, já tinha uma pessoa que já tinha se convertido antes mesmo de eu começar o trabalho aqui no bairro, porque ela veio no culto de inauguração da casa e naquele culto ela tomou a decisão. E aí eu discipulei e hoje ela é membro da igreja, né? Porém, eu Sim. trabalhei 7 anos, pastor, no Ministério de Plantação de Igrejas, trabalhei com muitas crianças, fiz muitos eventos com crianças, mas não foi um trabalho que não desenvolveu. Aí eu fui convidada, mas nesse tempo eu tive 7 conversões, 3 reconciliações, fora as outras pessoas que não decidiram, não, mas que foram evangelizadas. De certa forma, eu conheço todo o bairro aqui em Jandira, tá? O bairro que eu moro chama Sagrado Coração, tá? Sim. E é um local bem difícil, muitos católicos, né? Mas foi um tempo muito precioso, tá? Eu posso contar uma experiência que eu tive nesse Ministério de Plantação de Igreja antes de mudar de ministério? Pode sim. Mas antes, segura só um pouquinho aí. Essas Seguro. experiências aí eu gosto muito dela. Mas espera aí só um pouquinho. Deixa eu só saber mais uma coisa da senhora. Jandira hoje tem quantos habitantes, mais ou menos? Mais ou menos, pastor, 110 mil habitantes. Então não é uma cidade tão pequena, né? Cento e É, dez mil habitantes já é uma cidade bem desenvolvida, que já vive às suas próprias custas, vamos dizer assim, né? é que, na verdade, Jandira é mais uma cidade dormitório, porque não tem muita coisa Ah, aqui. sim, entendi. E então tem os habitantes, mas não tem assim um desenvolvimento na cidade, tá? Sim. Inclusive não tem E o um povo, hospital. e o povo trabalha onde? Oi? E o povo trabalha onde, no caso? De que vive a Jandira, no caso? Eles trabalham em São Paulo, Ah, Barueri, uhum. Osasco, que são a cidadezinha aqui da Redondeza, Faville, tá? Então, são as cidades que eles trabalham, porque aqui em Jandira mesmo não tem muita coisa, não tem mesmo. É Não tem mesmo. nenhum hospital. Tem uma UPA, onde o povo é atendido de emergência, mas não tem um hospital aqui em Jandira. Não tem tem, agora já tem. Eu ia falar que não tinha um Banco do Brasil, mas agora tem. Sim, Tá? Mas não tem. Aqui no bairro que eu moro mesmo, não tem nada. Se eu quero ir num banco, eu preciso andar 20 minutos andando para ir até o banco, porque tem um ônibus que passa de vez em quando, meu tá? Deus. Graças a Deus, bem próximo tem uma linha de trem que é o que nos facilita. Então a gente o meio de transporte aqui é trem. Sim. Engraçado, né? Jandira é uma cidade bem conhecida, pelo menos particularmente aqui em Brasília, né? É uma cidade conhecida, não é uma cidade assim, né? Que está ali no anonimato e tal, e ainda está passando por tudo isso, né? Então, Ah, hashtag Tarcísio, meu amigo, por favor, né? Por favor, avisem aí o governador agora do estado de São Paulo. Jandira está precisando urgente de um reviravolta aí, ó. Então, Tarcísio, governador Tarcísio, por favor, né? Avisa esse camarada. Ele esteve aí nas campanhas, não? Visitando aí também? precisamos urgente, pelo menos, de um hospital para Olha, atender o povo, né? sim. Mas o governador teve aí, quando na época da campanha, ele esteve em Jandira, não? Olha, se teve, eu não vi. Não viu, né? Não soube, não Não ouviu vi. falar. Muito bem, Não. tá certo. Mas, e missionária, e aí, a senhora, quando a senhora chegou aí em Jandira, a senhora já morava em São Paulo, a senhora falou, né?
Já. Ah, tá. Então a senhora morava na cidade de São Paulo, né? Na capital, né? Eu morava na capital mesmo, eu morava na zona sul de São Paulo, próximo à estação do metrô Jabaquara, e era bem diferente daqui. Para a gente ir caminhando para chegar lá na experiência que a senhora quer contar, mas me conta primeiro como é que foi a sua chegada aí em Jandira. Porque de repente a senhora saiu então, sabendo que Jandira agora é um lugar, apesar de ter uma população grande, né, mais de 100 mil pessoas, é um lugar ainda que precisa passar de fato, pelo um desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Mas quando a senhora chegou então aí no interior, que agora é verdadeiramente o interiorzão e tal, qual foi a sua primeira dificuldade assim? O que 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 a senhora foi para plantar igrejas, não é isso? E qual foi a sua primeira dificuldade quando a senhora chegou aí? A senhora Bom, sentiu assim de mais. então, minha primeira dificuldade, quando eu vim conhecer o bairro, né, porque depois que eu fiz a primeira entrevista ali na junta, então eles designaram para mim vir para Jandira, né, Sim. e aí eu vim um dia conhecer onde era Jandira e como que era. Antes mesmo de eu vir para cá, eu vim. E aí o promotor de missões me encontrou na estação e minha primeira dificuldade foi andar de trem. Eu nunca tinha andado. Olha só. Então foi andar de trem. Foi minha primeira Sim. dificuldade. Mas tudo bem, eu vim, ele estava me esperando na estação, aí ele me mostrou toda a cidade. E aí eu falei, meu Deus, que lugar mais feio, que lugar mais horrível, né? É mesmo. Só, Meu Deus. só Que tem morro, desafio, né? só É, tem morro, quando você não está subindo, está descendo. Eu meu falei, Deus. nossa, como é que eu vou viver aqui? Mas tudo bem. E aí, então, quando nós encontramos uma casa para alugar, É. era bem numa descida, onde dava até medo você encostar. Aí eu falei, é aqui mesmo? É aqui mesmo, né? Mas eu senti de Deus que era aquele lugar mesmo que a gente devia alugar, era uma casa grande, tinha uma área bem grande na frente, né? Porque dava para fazer o trabalho tranquilamente. Sim. E tinham 3 quartos, né? Então eu fiquei com um quarto como tipo um escritório para as coisas, né? E um quarto para quando tivesse alguém. Então era uma casa grande e relativamente o preço foi bem favorável naquela época. E ali nós alugamos aquela casa, mas era um lugar muito difícil de chegar. Muitas vezes vi pessoas cair naquela ladeira, carro tombar, sabe? Então foi Meu assim um Deus. tempo muito difícil. E uma das coisas que me marcou muito logo que eu cheguei foi o atropelamento de uma menina quase na porta da casa onde eu ia morar. Que eu ainda nem estava aí, tá? Já tinha alugado a casa, mas eu ainda não tinha vindo para cá, Sim. tá? E isso me marcou muito, porque quando eu cheguei, o assunto era aquele, a menina estava aqui e o carro pegou a menina, porque era uma ladeira muito difícil realmente de descer. Mas ali eu morei naquela casa esses 7 anos e fiz um trabalho muito bom, assim, aparentemente, onde eu alcancei praticamente todos os moradores desse bairro Bom. e não tinha, aqui no bairro não tinha igreja batista, tinha várias igrejas de outras denominações, e então aí o povo procura sempre aquelas igrejas que prometem milagres, essas coisas todas, né? Mas as crianças, eu fiz um trabalho com as crianças, mas chegando no trabalho das crianças, quando eu falei para Deus que eu não tinha nenhuma habilidade para trabalhar com criança, Sim. e aí eu comecei a orar e perguntar para se era aqui mesmo, se era esse o trabalho que eu tinha. Aí eu lembro que aí no culto da virada do ano, de 2010 para 2011, eu coloquei diante da igreja a minha necessidade de ter alguém para me ajudar, alguém da igreja para me ajudar, porque para mim não dava para mim fazer sozinho o trabalho. Sim. E uma irmã, não no dia, mas no próximo domingo, ela falou para mim o seguinte: olha, irmã, eu queria até te ajudar e poderia te ajudar, mas eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar com criança. Aí eu falei para ela, irmã, é exatamente isso que eu estou precisando. Pronto.
Então, o que eu estou pedindo para Deus, ele acabou de me dar, que era exatamente uma pessoa para trabalhar com criança. E aí, essa irmã da igreja veio trabalhar com criança. Eu tenho uma amiga que morava um pouquinho longe, né? Ela gastava apenas 1h30 da casa dela até aqui. Ela falou para mim: se você quiser começar o trabalho com as crianças, todo domingo eu vou aí, tá? E então aí durante a semana eu trabalhava sozinha e no domingo eu tinha essas duas irmãs que vinham me ajudar. Depois eu consegui mais gente para me ajudar, até montei uma equipe, tive uma equipe boa para trabalhando comigo, e aí nós conseguimos trabalhar no colégio próximo, apresentamos trabalho no colégio, brincadeiras, contação de história. Tivemos uma boa abertura no colégio próximo de casa. Sim. E eu não fiz nada disso sozinho, eu fiz isso com essa equipe que se apresentou para trabalhar comigo. Chegamos a ter classe de adolescentes, tá? E até mesmo culto, uma vez por mês eu fazia um culto à noite, no domingo, e aí vinha um pastor da igreja, não o pastor titular, mas vinha um pastor da igreja, e junto a gente fazia um culto aqui, foi um tempo muito bom. Não tenho, assim, muito o que reclamar, porque eu percebi que Deus atuou e que o que eu tinha que fazer nessa área aqui, eu consegui fazer, porque aí as pessoas iam se convertendo e indo para outras denominações. Mas mesmo assim eu tive 7 pessoas que se batizaram na Igreja Batista aqui de Jandira, né? Que por ser perto, pastor, é meia hora andando daqui da minha casa até a igreja. Sim. Então, por ser perto, e o irmão sabe que trabalho pequeno, nem todo mundo gosta, então gosta do louvor, tudo, né? Então, o pessoal preferia ir para lá do que ficar aqui, tá? Sim. E aí eu percebi que o trabalho aqui não ia desenvolver, porque as crianças começaram a não vir mais. Então, nós ficamos um mês que apenas a equipe vinha para cá, e depois eu orei com a equipe durante esse mês, e aí a gente decidiu, então, parar com o trabalho com as crianças, né? E nesse meu parar com o trabalho, eu fui convidada para trabalhar no Ministério de Capelania. E aí eu falei, mas eu não sei fazer nada de capelania, eu nunca não sei. Aí, mas tudo bem, vamos lá. Fiz um curso de capelania e aí, tipo, sem saber em que capelania eu ia ficar, se prisional ou hospitalar. Eu fui na prisional e não me encontrei lá dentro. Falei, não é minha área. Aqui eu não quero, tá? E aí, então, comecei a trabalhar na hospitalar, e na hospitalar eu encontrei uma pessoa que me deu, assim, todo o apoio, me ensinou passo a passo, no dia a dia, né? Que, inclusive, é uma pessoa com quem eu ainda trabalho, e por isso eu trabalho nesse hospital muito longe, lá de São Mateus, porque ela trabalha nesse hospital e ela me convidou para ajudá-la. Então, a gente trabalha junto, e lá a gente tem um ministério. Bom, não vou entrar no Ministério de Capelania agora, né? Sim. Vamos separar. Vamos separar um pouco. Volta lá em Jandira. A senhora continua morando em Jandira, então? Então, voltando para Jandira, aí eu vou começar a contar alguma. Não vou contar as experiências, mas eu quero contar uma experiência que me marcou bastante, Sim. e que, para mim, foi um desafio muito grande. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer, eu fiz, como eu falei para o irmão, visitei todo o bairro, né? E não sei por que, eu sempre tive amizade com uma senhora que ela sempre falava para mim, eu sou católica. Sempre que eu falava para ela, dava um folhetinho, aí todo ano eu dava um livro devocional para ela sempre falava para mim, eu sou católica. E eu falava para ela, mas não tem problema, a gente pode andar junto, né? Mas aí chegou um tempo que eu falei, não. Aí, por o tempo que eu terminei, fechei lá o trabalho de plantação de igreja, e aí eu mudei de casa. Mudei de casa, porque eu não preciso de uma casa tão grande, né? E aí eu mudei de casa, que é nessa que eu estou, mas no mesmo bairro de Sagrado Coração. Não perdi o contato com as pessoas que eu tinha, eu sempre visito, e engraçado que no bairro lá que eu morava, na rua lá que eu morava, eu não tinha nome, era missionária. Todo mundo me conhece só como missionária. O pessoal acha difícil o meu nome, então só me chama de missionária. Sim. Tá? Então,
não tem o nome lá. Aí, passou um tempo, eu mudei para aqui em abril, não, mudei para aqui em maio, quando foi no outro ano, no mês de abril, essa mulher nunca aceitou o convite para assistir nada na minha casa, nunca aceitou, nem entrar na minha casa, ela não entrava, porque ela era católica mesmo, era ela que preparava a missa lá para o padre, né? Uhum. Eu até falei para ela que eu ia contar essa experiência hoje, né? Sim. Ela não está ouvindo a rádio. Aí ela falou, não, pode contar, sim. Aí, quando foi no outro ano, na véspera da... Mas eu não abandonei, eu sempre mandava uma mensagem com versículo bíblico, alguma coisa assim. Aí, Sim. na véspera na sexta-feira da paixão, eu mandei uma mensagem para ela. Eu não lembro exatamente a mensagem que eu mandei. Uhum. Eu só sei que eu falei que Jesus Cristo tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, tá? Mais ou menos assim. Aí, aí ela me respondeu. Normalmente ela nem me respondia. Nesse dia ela me respondeu. Ela Uhum. falou assim: ele ressuscitou e vai voltar, né? Aí eu falei: sim, ele vai voltar. Você está preparada para a volta dele? E aí ela disse: pior que não. A resposta dela eu lembro bem, né? Aí Uhum. eu simplesmente, sabe uma figurinha que tem assim de quem dizia eu com isso, né? Uhum. Aí eu mandei para ela e não disse mais nada. Aí depois ela mandou uma mensagem: você está em casa hoje? Eu falei: tô. Você pode mandar seu endereço para mim que eu quero ir na sua casa? Sim, mandei o endereço para ela e quando foi 4 horas da tarde ela chegou aqui. E aí chegou, a gente conversou, que não vou contar a história toda porque é longa, né? E aí naquele dia ela tomou a decisão de servir a Jesus. Então foi uma tarde maravilhosa, numa sexta-feira da paixão, ela chorou muito e contou a história de vida dela, né? E conclusão. Aí eu fiz todo o discipulado com ela, ela se batizou e na profissão de fé todo mundo deu risada. Ela falou assim: eu não sei o que Deus tem para mim, porque eu não sei como é que a Rubenita aguentou 7 anos fal falando comigo e eu dizendo para ela que eu sou católica. E Meu ela não Deus. desistiu de mim. Meu Deus. Que coisa Hoje, linda. hoje essa irmã é membro da igreja, já Uhum. se batizou, depois o marido dela se decidiu também está na igreja, Em tá? Jandira. Em Jandira, na primeira igreja batista de Jandira, tá? Sim. E, e aí eu continuei trabalhando com essa mulher, porque ela tinha muitas dificuldades, né? Que ela tem um filho único, e esse filho único era envolvido com drogas, estava preso, e tem todo um processo. Hoje, para a glória de Deus, esse filho dela está na Cristolândia, Olha tá? só. E foi um processo muito longo, e eu consegui a internação dele por 3 vezes, né? Hum. 2 vezes ele desistiu de ir, depois na terceira ele foi. E Sim. graças a Deus ficou, já passou pelo processo lá na primeira fase, e eu acho que hoje ele está em Piratininga, tá? Sim. Já fazendo a segunda fase, tá? Já Então, firmam lá. graças a Deus por isso, tá? Maravilha, coisa boa. É, Maravilha, pastor, maravilha, maravilha, e eu ia mudar daqui, e as coisas não deu nada certo, e eu tenho certeza que não deu nada certo para que eu tivesse aqui para ajudar ela nesse processo, porque nós tivemos que praticamente resgatar ele da rua e levar para Cristolândia. E ela não queria ir sozinha, eu precisei ir com ela, tá? olha Mas só. foi denso esse trabalho, eu tenho louvado a Deus pelo filho dela, que está, aparentemente, está bem, está resgatado mesmo dessa vida. Tá conseguindo ficar limpo por mais tempo, né? Sim, já tem mais de um É, ano. olha só. Poxa vida, que coisa boa. Eu creio também, em nome de Jesus, que ele vai ser totalmente liberto, assim, desse negócio aí. Mas, Rubenita, e aí então, aí você foi, recebeu o convite para ir para a capelania hospitalar. E como você falou, você não sabia nem para onde que ia, mas fez o curso, e como você também falou, se achou, né? E de repente agora você está na capelania hospitalar. Agora eu queria que você contasse, antes de você entrar
nos detalhes da tua vida na capelania hospitalar. Eu queria que você contasse para a gente o que faz, né, um missionário na capelania hospitalar. Olha, pastor, eu aprendi que eu não tinha essa visão, Sim, mas quando eu comecei a trabalhar, eu vou falar, depois eu vou falar o que eu faço, né? Quando eu comecei a trabalhar em capelania hospitalar, eu descobri que o hospital é um grande campo missionário, sim, totalmente diferente de plantação de igreja. E o que o capelão faz? Para mim, o trabalho de um capelão hospitalar é simplesmente compaixão e graça. E o que mais eu faço ali naquele hospital, que eu aprendi que é o que mais eles precisam, é de alguém que ouça as dificuldades dele. Porque dentro do hospital a gente encontra pessoas que estão lá, abandonado, ninguém visita. E às vezes eles até falam assim, mas por que você está fazendo aqui? Quanto você ganha para vir aqui? Né? Porque eu estou aqui, nem a minha família não vem aqui. Então, é um trabalho com paixão e graça, mas é um trabalho muito compensador. Tem dia que eu saio de lá chorando, tem dia que eu saio de lá, fico um pouquinho e venho embora para não chorar, sabe? sim. Mas tem sido um campo de missões que a gente alcança pessoas de todos os lugares e de todas as situações, tá? Por exemplo, eu acompanho uma menina, ela se decidiu, ela está indo numa igreja, uma menina do Haiti, tá? E eu tenho contato com pessoas de vários lugares. Alguns que eu não consigo falar muito, mas mesmo assim eu falo, eles entendem alguma coisa, né? E ali eu encontro presos também, tá? Então, o campo missionário dentro de um hospital é um campo onde você atinge muitas pessoas. E eu tenho percebido que aquele texto de Mateus 9, que fala que Jesus teve compaixão, eu uso muito aquele texto. Mas tem dia que eu entro lá no hospital, visito um, visito dois, visito três, e eu não preciso falar muita coisa. Eu preciso ouvir. E depois eu pergunto, posso orar com você? Né? E normalmente eu oro. A maioria deles aceitam oração, nem todos. Mas é um trabalho muito desafiador. Então, o serviço de um capelão é levar uma mensagem de esperança. Uma mensagem onde a gente precisa falar para eles que Jesus é vida e que Ele ama, independente da situação que ele esteja. Tá? Então, serviço de capelania, para mim é isso. Eu sempre falo para as pessoas, o que você faz? As pessoas me perguntam, você faz? Eu não sei. Eu, todo dia, quando eu vou sair para ir para o trabalho, eu oro e falo para Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quem eu vou encontrar, então me ajuda, me dá orientação, e Deus tem cuidado disso. E Não a sei senhora se eu tem respondi ido? a pergunta do irmão. Não, com certeza. E a senhora tem ido, a senhora vai em vários hospitais ou a senhora vai sempre no mesmo hospital? Hospital, a senhora falou que é em São Mateus, né? Então, eu vou mais no hospital de Carapicuíba, que é Ah, aqui próximo da minha casa, uhum, e eu vou mais nesse hospital, porque nem todo hospital aceita o serviço de capelania. Inclusive, é um dos sim, desafios que eu tenho, né? uhum, Porque tem alguns hospitais que não aceitam. Então, por exemplo, no hospital, foi o primeiro que eu comecei a trabalhar, foi em São Mateus, eu não tive dificuldade, porque eu já conhecia essa missionária, que é uma missionária da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu já conhecia essa missionária, só que eu não tinha muita afinidade com ela, tá? Porque sim. conhecia, assim. E um pastor amigo meu e amigo dela, amigo nosso em comum, ele falou para mim, falou, Benita, por que você não procura a Sônia para você conversar com ela? Aí eu falei, tá uma boa coisa. Aí ele me deu o telefone dela, eu liguei para ela, ela falou, não. Aí nós marcamos um encontro, eu fui, conversei, ela falou, a partir da semana que vem você trabalha comigo.
E aí eu comecei a trabalhar com ela, e ela dá curso também de capelania. Eu já tinha feito um curso, tá? Mas aí ela deu um outro curso, eu participei do curso, e aí passei a trabalhar com ela. Um dia por semana eu ia trabalhar lá no Hospital de São Mateus. Sim. E ali no Hospital de São Mateus eu aprendi muito, não só com ela, mas com a equipe dela, que ela tinha uma equipe, e a gente saía sempre em dupla. E aprendi muito, porque além de visitar os pacientes, ela também tem um trabalho com os funcionários, tá? E todo dia ela fazia culto, um culto rápido, ela lia um texto, explicava aquele texto, perguntava para eles se eles tinham algum pedido de oração, e tinha dia que eles paravam o trabalho e tinha 15, 20 funcionários na sala. E ali a gente orava junto com eles. E ela me levou com ela para que eu aprendesse a fazer esse trabalho também. Então, no dia que ela não podia ir, no dia que eu estava lá, ela falava: Rubenita, você vai fazer o culto hoje. E isso, para mim, foi um crescimento, porque eu não me preocupava. Se ela falasse para mim: Rubenita, você vai fazer o culto hoje, tá? Tranquilo. E o pessoal não parava por isso, não. Porque às vezes as pessoas vão porque a pessoa fala bem, tudo, mas eu chegava lá, só falava para a moça, falava, digo, olha, reúne o pessoal tal hora que eu estou lá para falar com vocês. Eu ia para a sala, quando eu chegava lá, todo mundo entrava na sala e ficava orando comigo, ficava me ouvindo. Lembra até um dia que a gente estava lá na sala e tinha, normalmente os homens é mais difícil de ir, né? Aí Sim. tinha um senhor lá, tinha um senhor e ele falou assim: hoje eu vou ficar aqui só para me ver o que essa mulher vai falar, né? E aí a Sônia, que é a capelã, ela falou, e aí ele falou assim: não é que ela falou bonito? Obrigada, hein? E saiu da sala. Conclusão, ele deu para participar dos encontros, né? Então quer dizer que ele foi o primeiro dia só para ver o que ela ia falar, né? Mas Sim. depois ele percebeu que ele precisava ouvir a palavra, tá? Que coisa linda. E, e aí, no tempo de pandemia, esse trabalho de culto com os funcionários não parou, tá? Porque nós continuamos fazendo o trabalho online. E, e continuou da mesma forma. O dia que ela não podia entrar, ela me ligava: Rubenita, é você. Aí eu continuei com o trabalho, junto com ela, tá? E mesmo Hoje, na... esse hospital, só terminando aqui, pastor, esse Sim. hospital ainda não abriu para a gente voltar às visitações. Então, nós estamos tendo algumas dificuldades, que é desafio para nós. Pode Ah, perguntar. ok. Não era isso que eu ia falar. E esses hospitais, mesmo, né, com toda a pandemia, vocês estavam lá, se submeteram a tudo isso. Eu não entendi a pergunta. Mesmo com a pandemia, vocês estavam lá e se submeteram a tudo isso. Sim, sim. Nós não paramos com o trabalho, e como tinha uma moça lá que é evangélica também, então ela Uhum. se encarregou de reunir os funcionários numa sala, e a gente fazia através do Zoom, tá? Então a gente continua com esse culto ainda online, tá? Sim. Mas para mim lá é um tanto longe, que eu até já falei para a Sônia, eu acho que eu não vou voltar a trabalhar lá Uhum. presencial, porque é muito longe, eu levo 2 horas da minha casa até lá. Sim. E a senhora já fez algum trabalho assim na UPA também, daí da cidade? Já tentou? Então, aí eu consegui uma abertura para estar trabalhando no hospital de Carapicuíba, que já era um hospital que já Uhum. tinha algumas pessoas que fazia culto, que fazia visita, né? Tinha Ah, uma sim. igreja que fazia isso, uma vez por mês. E aí eu consegui, através dessa igreja, através do membro dessa igreja, eu consegui entrar para fazer o trabalho de capelania. Sim. Não tive dificuldades para entrar nesse hospital. Porém, eu tentei já entrar em outros 2 hospitais e ainda não consegui, tá? Mas eu sei que esse ano eu vou conseguir. Já estou me preparando para ir fazer uma visitinha num hospital aqui próximo,
para ver se eu consigo também fazer o trabalho de capelania, tá? Muito bem. E as pessoas que a senhora ganha para Cristo aí e tal, né? As pessoas que se decidem e tal, como é que a senhora faz? A senhora encaminha para algum lugar ou não? Ou a senhora deixa eles à vontade? Como é que a senhora trata isso aí? Na verdade, quando eu percebo que a pessoa realmente quer se continuar se conhecendo mais da palavra de Deus, eu procuro saber qual é a cidade da pessoa, onde que ela mora. Porque em hospital você encontra gente de tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar, é verdade. Aqui em Carapicuíba eu encontrei há pouco tempo um rapaz de Santa Catarina, Olha tá? só. Porque lá é um hospital público, né? Esse hospital aqui de Carapicuíba é um hospital Uhum. público. Aí, quando a pessoa se interessa, eu pego o telefone da pessoa, porque Sim, normalmente eu não pego, porque a gente, para entrar, para fazer um trabalho de capelania, eu não falei isso no começo, a gente não pode chegar lá e dizer, olha, eu sou missionária, eu sou da Igreja Batista. Não, eu sim. estou, eu estou aqui para ouvir o que você tem para falar e para orar com você, tá? Uhum. E aí, se a pessoa dá abertura, então aí a gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, de dizer para eles que Jesus o ama. E aí vai depender muito da pessoa. Uhum. E aí a gente não pode dizer essas coisas que eu sou da Igreja Batista, por exemplo. Sim. Muito menos que eu sou missionária, sou capelã, Uhum. tá? E aí, então, quando a pessoa se mostra interesse, eu pego o telefone da pessoa, se eu conheço alguma igreja naquela cidade ou naquele bairro, eu indico para aquela igreja, Sim. se não, eu procuro uma igreja e depois, então, eu indico a igreja para a pessoa, para isso eu preciso ter o telefone dela, tá? Sim. E aí, há pouco tempo, teve 2 batismos na Igreja Batista de Carapicuíba, que foram pessoas que tomaram a decisão dentro do hospital. Dentro do Então, hospital. Era essa a pergunta que eu ia fazer para a senhora. A senhora tem encontrado, assim, com frequência ou sem, né? Ainda que não seja com frequência e tal, mas a senhora encontra pessoas que a senhora pregou, que a senhora que se decidiram para Cristo, a senhora tem ficado, né, em contato com essas pessoas, para essas pessoas, a senhora ficar acompanhando ali e tal, sabendo o crescimento espiritual dessas pessoas, a senhora consegue fazer isso ou não? normalmente não, pastor. Por quê? Porque, por Hum, exemplo, essas 2 pessoas que se batizaram lá em Carapicuíba, eu passei o nome dessas pessoas para o pastor e deixei com ele. Tá? Depois sim, ele me avisou que essas pessoas tinham se batizado. sim. Agora eu estou acompanhando 2 senhoras que ainda não se batizaram, são pessoas católicas, mas eu estou acompanhando, estou discipulando essas 2 senhoras. Uma mora aqui em Jandira, certamente vou encaminhar para a Igreja Batista de Jandira. A outra mora na cidade de Itapevi, então, dependendo se ela se decidir, eu vou. Como para ela vir para Jandira é fácil, aí eu vou colocar à disposição dela ir para a Uhum. Igreja Batista de Itapevi ou vir para a Igreja Batista de Jandira, tá? Sim. Mas eu estou acompanhando essas 2 senhoras, né, que conheci dentro do hospital de Carapicuíba, que é onde eu Uhum. tenho ido constantemente, porque Carapicuíba abriu para visitação logo depois que melhorou a situação da pandemia, tá? Então aí Sim. eu tô trabalhando lá já desde que as coisas voltaram, né? E eu faço esse trabalho porque nem sempre eu consigo pegar o telefone da pessoa, porque a pessoa aceita a oração, mas ela não passa os dados dela para mim, eu não posso forçar isso, tá? Sim. Então, o meu E, ministério é meio complicado, né? Porque alguém falou para mim, mas agora você vai trabalhar em capelania hospitalar? Vai fazer o quê? Povoar o céu? Eu falei, essa é a minha intenção. Meu Deus, que comentário, hein? Povo ao céu. Jesus. Mas no tocante a isso, missionária, era uma das perguntas que eu tinha para fazer com a senhora. O que que a tua família fala, né? A parentela, enfim, o povo que te cerca aí, que está junto contigo, amigos e por aí vai. É,
O que que eles falam disso? Porque, assim, indo por um raciocínio lógico e humano, é arriscado, né? A senhora está no meio todos os dias ali, no meio num lugar, né? Onde sabemos que tem os médicos, tem os enfermeiros também que estão ali todos os dias e tal, mas mesmo os médicos e os enfermeiros, eles têm os seus tempos de folga ali e por aí vai, né? E a senhora, pelo que eu entendo, a senhora está praticamente todos os dias, né? Mas assim, as pessoas ficam boladas, né? Pelo fato de a senhora estar exposta num lugar onde tem vírus e bactérias de todos os jeitos, né? E o que é que a família fala a respeito disso, ou falou, né, quando a senhora decidiu tomar essa decisão de ir para estar atuando em hospitais? Respondendo essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, né? Quando eu Sim. falei que eu ia trabalhar para missões, em missões, como missionária voluntária, Uhum. alguns falaram para mim, você ficou doida. Como que você vai trabalhar como voluntária? Eu falei, eu quero trabalhar, porque o meu sonho era trabalhar em missões. Eu não tive oportunidade de trabalhar enquanto eu era jovem. Então, agora, eu estou indo depois que eu já aposentei do trabalho secular. Eu quero dar a minha vida para missões. Então, eu não quero que missões me paguem para que eu trabalhe. Não, eu quero trabalhar em missões. E graças a Deus, pastor, não tem me faltado nada. Eu tenho os parceiros, sim, que me ajudam, assim, porque para pagar o aluguel, porque eu não tenho casa própria, tá? Mas eu não recebo salário para isso. E me perguntaram se eu tinha ficado doida. Eu falei, talvez, né? Porque eu moro sozinha já há muito tempo, mas eu sempre morei próximo da minha família, que mora aqui em São Paulo, né? Eu não tenho pai mais, não tenho mãe, e tenho apenas uma irmã que mora aqui em São Paulo, que também não é muito dedicada à igreja. Ela, quando era jovem, ela se decidiu, mas depois se afastou e nunca mais se firmou em lugar nenhum. E aí, mas eu morava muito próximo da minha tia, que para mim é uma referência, é uma pessoa que me acolheu quando eu cheguei em São Paulo, e eu tenho ela como se fosse a minha mãe, tá? Então eu morava próximo, era só atravessar uma avenida e eu já estava na casa dela. E agora eu estou morando aqui, não tenho ninguém aqui. Esse foi outro desafio que eu tive que enfrentar, Sim. morar num local onde não conhecia ninguém. Mas Deus faz a gente amar as pessoas e as pessoas amar a gente, né? E eu vivo muito bem, assim, sozinha, e isso não me preocupa tanto. Quando eu fui trabalhar no hospital, agora respondendo diretamente a pergunta do irmão, o Hum. pessoal fala, mas como você vai trabalhar no hospital? Você não é enfermeira? Eu falei, não, eu não vou lá para cuidar do corpo, eu vou lá para cuidar da alma, né? Mas a gente termina também cuidando do corpo e do emocional das pessoas, Sim, né? com certeza. E para mim tem sido um trabalho bem desafiador, mas muito gratificante, pastor. Eu não tenho, assim, o que reclamar da, do meu ministério. O que eu reclamo, às vezes, é porque eu digo, puxa vida, por que que eu não fui enquanto eu era mais jovem, né? Porque o irmão percebeu, eu falei que tem 12 anos, mas o irmão viu a minha idade aí, né? Então eu vim para o campo com 60 anos, né? Mas eu sou muito feliz, e se eu pudesse voltar, eu voltava para começar lá do começo, mas eu não posso. Mas eu tenho pedido para Deus, para que enquanto eu puder falar e andar, eu quero estar trabalhando na obra dele, na junta de missões ou fora da junta de missões. O meu ministério é falar do amor de Deus, tá? Mas, pastora, dentro do hospital a gente tem muitos desafios. Você vai fazer alguma pergunta ou eu posso contar uma experiência Pode, do não, hospital pode, também? pode, pode contar, pode contar. Posso. É mais ou menos a pergunta que eu ia te fazer, assim, quais as tuas dificuldades, né, também dentro do hospital, né, os teus desafios, né, é exatamente essa era a pergunta, mas que bom que a senhora já estava aí engatilhada. Então, eu tenho muitos desafios e muitas experiências dentro do hospital, mas teve uma que me marcou muito, porque eu cheguei, marcou tanto que eu sei que eu estava no quinto andar, no quarto 518, tá?
E eu entrei de boa tarde, e tinha um jovem senhor no primeiro leito. E aí ele olhou para mim e falou assim, lá vem mais uma, né? E eu fiquei assim, né? Aí ele falou umas expressões que eu não quero repetir aqui, né? Mas foi tipo mais ou menos, eu não aguento mais ver tantas pessoas vir aqui dizendo que é cristã e que não entende nada de Bíblia. E aí Eita. ele falou uma série de coisas, né? E eu parei do lado da cama dele e fiquei orando, porque eu não sabia o que, que eu ia responder para aquele homem, Uhum. diante de tudo que ele estava falando. Aí ele falou uma coisa, ele falou, olha, se realmente você é uma cristã, eu quero que você me conte uma experiência de transformação de vida narrada no Evangelho de Lucas, sem olhar na Bíblia. E aí ele continuou falando algumas coisas, enquanto isso eu orei, porque aí eu percebi que ele era uma pessoa desviada da palavra de Deus, né? Uhum. E eu comecei a orar e perguntar para Deus, o que, que eu vou falar para esse homem? E aí veio à minha mente Lucas, que eu nunca nem tinha pensado nesse versículo, tá? Lucas 12:12 diz que quando você não sabe o que dizer, deixa que o Espírito Santo fala. Aí eu falei, tá bom, então eu não sei o que eu vou dizer. Mas aí aquele rapaz continuou falando algumas coisas e na mesinha de cabeceira dele tinha tudo que o irmão possa pensar. Imagem da Senhora Aparecida, água benta, tinha tudo. Sim. E aí eu, enquanto ele estava falando aquele monte de bobagem, eu fiquei em oração, silenciosa, procurando para Deus o que que eu vou falar para esse homem. Aí Uhum. quando ele parou, ele falou assim, não é para olhar na Bíblia, quero que você conte uma uma história de transformação de vida do Evangelho de Lucas. E aí eu vou acreditar que você é uma cristã. Aí eu contei, que eu não vou contar aqui agora, mas eu contei a história do cego lá Uhum. em Jericó, tá? Que está lá em Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43. E eu falei para ele a referência. Falei para ele a referência, eu vou contar a história e tal. E aí eu contei a história do cego, que ele começou a clamar e o povo começou a repreender ele, mas ele não deu ouvidos à repreensão do povo, mas ele insistiu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu falei, praticamente, o Espírito Santo realmente falou através de mim, né? E eu Uhum. contei toda a história. E aí eu falei para ele que ele não deu ouvido à voz do povo, mas ele insistiu querendo falar com Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, que Jesus mandou chamar ele, Jesus perguntou para ele: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Que eu veja. E aí eu falei para ele: Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Mas Jesus quer que a gente confesse os nossos pecados. E ele tornou a ver. E você, sabe o que você quer? Perguntei para ele, né? Uhum. E praticamente encerrei a história assim, né? E aí, quando eu olhei para aquele rapaz, ele estava em lágrimas. Sim. E aí eu comecei a pedir, Deus, não deixa que entre nenhum médico aqui, nenhuma enfermeira, senão eu vou chegar aqui e vão pensar que eu estou brigando com o rapaz, né? E aí minha oração mudou. Eu comecei a pedir que não entrasse no quarto naquele momento nenhum médico e nenhuma enfermeira. E aí eu deixei ele chorar. E quando ele parou de chorar, ele orou para mim e falou assim: por que você tinha que contar exatamente essa história? Porque esse texto bíblico foi o texto da minha conversão. Eita. E eu falei para ele, digo, olha, o porquê eu não sei, mas enquanto você falava, eu conversei com Deus e pedi que o Espírito Santo me desse orientação, e ele me trouxe esse texto à memória. E aí ele começou, você podia ter contado a história de Zaqueu, você podia ter contado a história da... Começou a falar um monte de histórias lá narradas no livro de Lucas, né? Eu falei, não, mas foi esse que veio à minha mente. Aí ele falou assim, isso você está dizendo para mim que está na hora de eu voltar para os caminhos de Deus? Eu falei, exatamente. Está na hora de você voltar. O que que te impede você de voltar? Aí ele foi me contar, né? Mas aí também já é outra história, porque naquele dia eu fiquei mais de 40 minutos conversando com esse rapaz. Uhum.
mas eu saí de lá convicta de que ele estava voltando para a igreja. Aí ele me perguntou de que igreja você é. Aí eu falei, quando a pessoa pergunta, eu falo, né? Aí ele disse para mim que ele tinha sido líder dos jovens da Igreja Batista. Aí me disse de que igreja. Uhum. E me disse porque estava afastado. E me disse porque estava ali no hospital. E aí então nós podemos orar junto e aquele rapaz falou para mim: estou na igreja. Agora eu estou de volta para o meu lugar. Então, são experiências, pastor, que marcam a gente, tá? E que eu acho que vale a pena. Nem todo dia você ganha uma pessoa para Cristo, mas tanto no Ministério de Plantação de Igreja, como no Ministério de Capelania, Deus é Deus e faz maravilhas na vida das pessoas, tá? Maravilha. E a senhora vai para o hospital quantas vezes na semana? É todo dia mesmo ou não? Não, eu não vou todo dia, porque todos os hospitais que aceitam capelania, Tem eles os têm grupos de dias. pessoas, né? Então, Uhum. aí a gente tem os dias definidos. Então, Ah, em Carapicuíba, eu vou normalmente quarta-feira à tarde e quinta-feira à tarde, sim. tá? Então, eu vou 2 dias por semana em Carapicuíba, agora eu estou querendo começar em outro hospital, aqui próximo também, já estou conversando com a direção lá, e aí eu vou trabalhar mais um dia num outro hospital aqui próximo, tá? Então, eu não Muito vou bem. todo dia. Mas eu posso contar rapidinho mais uma coisa, não foi bem uma experiência, mas foi algo muito marcante. Por favor. Agora, com o Evangelho de João, que foi entregue agora no mês de outubro, o Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande de entregar o Evangelho de João no hospital para os médicos, não para os pacientes. Sim. E aí eu comprei uma caixa de Evangelho de João. E depois eu falei, e agora? Como é que eu vou entregar esses evangelhos para os médicos? Não tenho acesso a isso. Mas aí eu fiz um kitzinho bonitinho, com a oração do médico, coloquei tudo no saquinho, e falei com a assistente social do hospital, que eu gostaria de fazer isso, como que eu podia fazer? Ela falou, fazer você pode, você tem toda a liberdade para fazer. Agora, como? Isso não é comigo, que eu não sei te dizer. Hum. Aí eu falei, tá, mas me ajuda aí, vai. Aí ela, aí ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar para líder dos estagiários. Talvez ela te dê uma orientação como você pode fazer isso. Falei, tá bom. Aí, quando ela falou o nome da pessoa, aí eu falei, ah, tá. Aí ela me disse onde era a sala, eu falei, ah, tá bom. Eu conhecia a moça que trabalhava lá, só que eu não sabia que ela era líder. Eu sabia que ela trabalhava no hospital, é uma moça da Igreja Batista, de uma igreja batista. Aí, quando eu cheguei lá, que eu falei com ela falou, Rubenita, não só você pode, como eu vou com você. Hum. Pastor, que experiência marcante. Ela sabia os horários do café, dos cafés onde eles estavam Sim. reunidos, e aí nós entramos nas salas onde eles estavam tomando café, e o pessoal tem um respeito muito grande por ela. Quando a gente chegava na sala, eles perguntavam, o que eu fiz que você está aqui hoje? Né? Por ela ser líder. Então, foi uma experiência marcante. Eu não pensei que eu ia ter oportunidade de orar pelos médicos no Dia dos Médicos. Olha só. E isso, para mim, foi tremendo. E ali nós entregamos 100 evangelhos dentro para os médicos naquele dia. Foi Olha um só. tempo Coisa linda. precioso, precioso, pastor. Sim. Coisa linda. E já começou, já recebeu algum feedback já de algum médico já ou ainda não? Ainda está germinando essa semente. Olha, na semana seguinte, para mim foi muito gratificante, porque os médicos passavam por mim, ninguém dava bom dia, nem boa tarde. Aham. Aí eu encontrei alguns quer dizer, eu sempre encontrava nos corredores, no quarto Sim, mesmo, sabe? sim. A partir daquele dia onde eles me encontram, eles me dão um bom dia, tudo bem, né? Então, Aham. houve uma abertura.
E a minha oração é que algum deles aceite a Jesus, porque todos Amém. eles receberam. Sim. Inclusive, até depois eu conversando com a irmã, né, que depois eu fui lá na sala dela, e nós oramos lá na sala dela, agradecendo tudo, né, a irmã falou assim, Rubinita, eu me surpreendi com o doutor fulano, né, ele é muito revoltado, e ele recebeu e ainda aceitou a oração. Eu falei, é o Espírito Santo que trabalha, não somos nós, Com tá? certeza, né? Então, foi uma experiência muito boa. E depois eu fiz também a capelania escolar, também fiz o mesmo trabalho aqui no colégio próximo da minha casa. Então, entreguei C no hospital e C no colégio, tá? E na capelania é isso, mas mais alguma coisa? Da pena? Missionária, eu quero. A hora voou, né? Já são 11 horas e 11 minutinhos, né? Mas assim, a senhora falou que ainda tem uma. Aí eu cortei a senhora. Como? Eu estava dizendo o seguinte: tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu estava dizendo o seguinte: que a hora voou, né? Já são 11 horas e 11 minutos. Mas a senhora ia falar alguma coisa. Ainda tem. Aí quando eu entrei, a senhora, eu acabei cortando a senhora. O que que é que a senhora ia falar? Eu ia falar o seguinte, que além desses dois ministérios, eu trabalho também no Ministério do Cuidado Integral do Missionário. E, Sim. e esse, para mim, foi um desafio muito grande, que eu até costumo falar para o povo, cuidado com o que você pede para Deus, né? Porque Aham. ele responde, tá? Quando entrou a pandemia, eu fiquei muito triste, e chorei muito, e conversei muito com Deus, porque eu trabalhava no hospital, foi o primeiro lugar que fechou as portas, né? Mas aí a minha idade também já não permitia muita coisa de estar me infiltrando no meio do povo, né? Graças a Deus eu tenho boa Sim. saúde, tá? E aí, então, eu comecei a orar e pedir para Deus, conversar com Deus mesmo, o que que eu vou fazer agora, né? E, para minha surpresa, na pandemia, eu posso dizer para o irmão que eu trabalhei mais do que qualquer tempo, porque eu comecei a orar pelos missionários, aqueles missionários que eu sabia a data de aniversário, comecei a mandar oração, e nessa, aí o pastor Sandro, né, eu posso falar aqui porque o irmão conhece, me convidou para trabalhar no Ministério no Cuidado Integral do Missionário na área da intercessão. E aí, quando Sim. ele me convidou, sabe que aquilo não me veio como uma resposta de oração. Então, eu fiquei parada e falei, por que eu? Tem tanta gente em missões, por que ele está me chamando para trabalhar no Ministério de Intercessão? E aí, tudo bem, não respondi nada para ele, e de noite eu estava orando, e aí Deus trouxe na minha memória, você não estava procurando o que fazer? Aí, a porta está aberta, pode entrar. Uhum. E olha, pastor, como foi um tempo que eu trabalhei nesse ministério. Mas quero dizer para o irmão que eu estou muito feliz em poder servir ao Senhor nesse ministério de intercessão, tá? Era isso que eu ia falar. Mas aí, se o irmão Sim. ainda tiver alguma pergunta, Não, eu vou deixar a senhora à vontade, né? Até porque o nosso horário aqui avançou bastante. Eu vou deixar a senhora à vontade. Se a senhora tiver mais alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar com a gente, né? A senhora pode ficar à vontade, tá bom? Se não, a senhora pode trazer aí as suas considerações finais. Mas fique à vontade. Se a senhora tiver mais alguma coisa para compartilhar conosco, por favor. tá. Eu teria muitas coisas para compartilhar, mas vamos Sim, deixar eu quieto, imagino. né? Mas eu acho Porque, algo que a senhora acha que seria bem interessante, né? então, algo que eu acho que seria bem interessante foi no colégio, entregando Aham. também os evangelhos de João, Sim. porque eu fiz a capelania escolar, mas eu não exerço o ministério de capelania escolar. Mas, Uhum. como eu falei para o irmão, desde que eu estou aqui em Jandira, eu tenho abertura nesse colégio para entrar na hora que eu quiser, para levar pessoas para falar, então eu tenho uma abertura muito boa nesse colégio especificamente. Sim. Aí eu fui lá, conversei com as diretoras, né, da diretora do estado, diretora do município, com a direção da escola. E procurei se eu podia estar fazendo esse trabalho lá na escola, orando com os professores, né? E todas as turmas abriram as portas. Então eu passei um dia
no colégio, e falei para todos os professores, e entreguei também um kitzinho, o Evangelho de João com uma oração do professor, tá? E entreguei para eles e orei com todos eles. Desses professores, tem uma diretora e, e uma professora que sempre mandam mensagem para mim, já pediram que eu estivesse orando com elas, já fui lá no colégio orar com elas, tá? Então, eu creio que a semente foi plantada, e essa é a minha parte, tá? Então, eu estou orando por essa diretora, por essa professora, principalmente, para que elas possam realmente compreender a palavra de Deus, tá? Porque elas não são evangélicas, mas elas têm lido e têm me procurado algumas coisas, e eu tenho me colocado à disposição delas, ok? Então, são muitas coisas, mas eu vou parar por aqui, tá, pastor? Mas eu fazendo minhas considerações. Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não, não, pode continuar. Tá, então eu já vou fazer minhas considerações finais e a minha palavra de gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o irmão, na rádio, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito, e a, o meu pedido de oração é que os irmãos orem pelos parceiros de missões, porque muitas vezes a gente pede oração por a gente, mas a gente não lembra de pedir pelos parceiros, mas eles são pessoas muito importantes nessa nossa caminhada, tá? Então, meu pedido é, ore principalmente pelos meus parceiros da obra missionária, que tem alguns que nem evangélicos são, mas que são firmes, e que Deus faça a transformação na vida dessas pessoas. E gratidão mesmo por aqueles que são firmes. E também que orem por mim, pela minha saúde. Eu falei que eu tenho boa saúde, mas às vezes eu tenho uns probleminhas na coluna, mas isso é quase que comum a todos, né? Então eu quero agradecer, pastor, agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade, que para mim foi surpresa, né? Eu não esperava isso, mas eu fiquei muito grata. No dia que eu fui convidada, era em novembro, mas porém eu não estava aqui, e onde eu estava, não tinha muito sinal de internet, eu preferi que deixasse para outro dia. Então, creio eu que hoje foi o tempo oportuno para isso, né? Amém. E eu quero concluir exatamente com o versículo que eu coloquei lá na rádio, lá onde ele pediu, queria deixar uma mensagem, né? E eu deixei o versículo de Crônicas. Mas fora isso, a base do meu ministério é Coríntios, né, que diz que não é, o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então eu sempre Amém. falo isso para os meus parceiros, né? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas eu quero deixar o versículo que eu deixei de manhã na rádio, eu quero dizer, eu vou ler em outra tradução, não na que eu falei de manhã, eu vou ler na linguagem de hoje, que diz: agradeçam a Deus, o Senhor, e anuncie a sua grandeza, e conte às nações as coisas que ele fez, tá? Então, nós precisamos anunciar aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Então, essa é a minha palavra e as minhas considerações. Gratidão a Deus pela vida. Maravilha. Antes da gente encerrar, missionária, esse bate-papo, deixa eu só ler aqui alguns recadinhos que o pessoal mandou aqui no nosso WhatsApp para a senhora. A Alessandra Lasman, lá de São José dos Campos, São Paulo, ela mandou aqui, ela falou, ó, manda um abraço bem, com muitos M's, ela escreveu aqui, ó, bem apertado para minha amiga Rubenita. Aí ela botou aqui, tamo juntas, Rubenita, minha amiga linda. E ela mandou aqui uma foto também de uma carteirinha dela lá, do Hospital Municipal Doutor José Carvalho Florense, visita religiosa, acredito que deve ser uma carteirinha de capelã também, da Alessandra Lasma, lá em São José dos Campos, mandou aqui para a senhora, tá bom? Deixa eu ver quem mais mandou aqui para a gente. A Glícia é o seguinte, missionária, ela mandou aqui para a gente, a Glícia, ela disse que ela mora em Souza, na Paraíba. Não sei se a senhora conhece. E ela falou que ela é membro da Igreja Batista em Núcleo 2, né? A Glícia Oliveira.
E ela está pedindo o contato da senhora. Ela gostaria de ter o telefone da senhora. Aí, se a senhora permitir, a gente envia o seu contato para ela, tá? Eu acredito que a nossa produção tem lá o seu contato e eles enviam aí para a Glícia, se a senhora assim permitir, tá bom? Então, a Glícia, a senhora conhece a Glícia, não? A Alessandra eu conheço e a Patrícia eu não sei quem é, mas pode mandar. Glícia, o nome dela. Trícia, né? Com G de gato. Não conheço, mas pode até ser que eu já tenha até orado com ela, mas se ela está pedindo contato, é porque não. Porque eu oro com muita gente, pastor, eu tenho esse privilégio de falar com tantas pessoas que eu não conheço e que se tornam minhas amigas, meus amigos, e eu sou muito grata a Deus por isso. Por isso que eu digo da minha felicidade de poder participar do cuidado integral do missionário, tá? Alessandra, beijão para você, querida. A Wilze também, ela está dizendo assim, que bênção esses testemunhos da nossa amada missionária Rubenita, glória a Deus, que ela continue sendo esse vaso de bênção nas mãos do Senhor e continue povoando o céu, é o que está dizendo aqui a Wilze. A Wilze que está, deixa eu ver se eu acho aqui qual a cidade que ela está falando. A Wilze Barros? Conheço. Isso, então. Wilze, ela é de que cidade? A senhora sabe? Que ela não mandou aqui para mim. Um abraço para ela está trabalhando em Bálsamo, com a UELB. Olha, quase meu xará. O Josias, ele está dizendo o seguinte, o Josias está lá, Josias, é o pastor Josias e Gimonete, lá em Guarulhos. Ele está dizendo o seguinte, a Rubenita é uma bênção por onde passa, ela é bênção em nossas vidas. Está dizendo aqui o Josias, plugado com a gente também lá em Guarulhos, né? Guarulhos, São Paulo. Casal precioso. Casal Amém. Muito precioso na minha vida. Muito bem. Bom, Rubenita, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Continue aí te dando graça, saúde, sabedoria, né, e força, né, e que ele continue se revelando a você de uma forma extraordinária. Eu quero ter a oportunidade de futuramente conversar mais com a senhora, saber das novidades, saber como é que estão aí os trabalhos missionários onde quer que a senhora esteja, quando a gente conversar na próxima oportunidade, tá bom? E quero muito, em nome da equipe Rede 316, e em nome de toda a audiência também, agradecer pelo chamado, por ter nos atendido, né, nesta manhã aí de quarta-feira, em mais uma quarta missionária que acontece aqui toda quarta-feira na Rede 316, tá bom? Beijo no coração, que Deus continue abençoando a senhora e até a próxima. Ok, abraço para todos aí, tá? Deus abençoe. Valeu, fica com Deus. É isso aí, nossa querida Rubenita Torres ligada com a gente, né, participando aqui do da nossa quarta missionária. Que Deus continue abençoando a nossa querida Rubenita, né, que está aí junto com a gente nesta manhã de quarta-feira, a nossa querida Rubenita Torres do Nascimento, diretamente lá de Jandira, São Paulo. Ela que hoje está atuando aí na capelania hospitalar e também na intercessão, né, aí com o cuidado integral dos missionários. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br.